Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Natália. Já faz um tempo que a gente não se fala, né? Bom, o importante é que nós estamos retomando as nossas aulas de PLCC. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Nós iremos embarcar numa aventura extraordinária hoje. Vem comigo! Só que antes de nós iniciarmos o livro, eu queria saber uma coisa. Como é que está a sua leitura aí em casa? Você está lendo? Tá lendo bastante? Tá lendo com gosto? Gente, já tem um tempo que a gente tá em casa sem poder ir pra escola. Já tem um tempinho, hein? Nesse tempinho que você teve, você já leu? Quais livros tem lido? Tem gostado? Eu quero saber tudo, tô muito curiosa. Vocês já sabem que ler é extremamente importante pra gente. Além de nos trazer conhecimentos incríveis, estimula o nosso intelectual, estimula a nossa cognição e, além de nos fazer viajar no tempo, conhecer pessoas novas, nos faz ter experiências diferentes e nos faz sair do óbvio, né? Porque às vezes a gente lê e uma leitura nos faz levar além do que apenas decifrar códigos, decifrar símbolos da escrita, nos faz entender o que está por trás, o que o autor, o que o escritor queria dizer quando escreveu aquilo. Será que era só aquilo mesmo? Será que tem algo a mais? O que ele estava sentindo naquele momento? Onde ele estava? Como ele estava? Gente, nos traz possibilidades inúmeras. Mais do que uma obra apresentada para que a gente assista, a leitura nos faz tirar as nossas próprias conclusões, nos faz enxergar por várias perspectivas, por vários pontos de vista, por pontos de vista diferentes. A leitura você não pode ficar sem. E eu vim aqui hoje justamente para te incentivar. Se por acaso, se por algum motivo você esfriou, dá vontade de ler, tá passando o seu tempo, tá distribuindo o seu tempo mal, tá vivendo dias ociosos. Eu sei que às vezes a gente tem que ficar em casa, né? E aí a gente muitas vezes não pode fazer aquilo que gosta, tem algumas coisas que a gente gosta que a gente não tá podendo fazer, não tá sendo tão bacana esse lado. Mas vamos olhar pelo lado bom da situação. Nós temos um tempo a mais para ler nesse momento, você está tendo um tempo para estar com sua família nesse momento. Vamos tentar tirar boas lições desse período diferente, né? Desse período que a gente está vivendo. Então, não deixa de ler, tá? Não deixa a leitura de lado. Vamos ler. E olha, todas as aulas a tia vai trazer uma nova leitura. E aí, nessa leitura, vai contar uma estrelinha lá no seu nome, tá? E a partir da próxima semana, na plataforma, além da atividade normal que a tia vai já deixar, já tá na plataforma a atividade dessa leitura. Além dessa atividade, a tia vai deixar um campo para você colocar as suas próprias experiências com a leitura. O que você tem lido durante a semana. E se você tiver concluído aquele livro, você vai falar do que você tem lido para a tia, né? Vai escrever, na verdade. E vai contar como mais uma estrelinha para você, certo? E aí, infelizmente, a gente não vai ter como apresentar diante de todo mundo na sala por enquanto. Mas, pelo menos com a tia, vai dar para você dividir a sua experiência de leitura e vai contar como mais um livro para você também. Ok, pessoal? Então, vamos partir para a nossa leitura. Vamos viajar? Então, o nome do nosso livro hoje é O Reizinho Mandão. O Reizinho Mandão é um livro bem interessante. Você conhece alguém que é extremamente mandão? Alguém que gosta de mandar em tudo? Se você vai brincar, se você vai jogar, aquela pessoa tá sempre ali pra mandar. Ou então até mesmo um trabalho em grupo. Você conhece alguém que gosta de mandar, tem uma mania estranha de mandar em tudo? Então você vai
se identificar com essa história do Reizinho Mandão. Esse livro foi escrito por Ruth Rocha, uma das autoras mais premiadas do Brasil. E eu gosto muito das histórias que ela conta. Ela tem poemas, tem contos, ou seja, é uma autora, uma escritora bem variada. E com certeza você vai gostar dessa história também. Espero que você reflita e tire suas próprias conclusões. Será que vale a pena ser tão mandão? Será mesmo? Será que a gente ganha com isso? Será que a gente se prejudica? Vamos viajar comigo nessa história. Então, olha aqui a nossa história, o Reizinho Mandão, Ruth Rocha. Eu vou contar pra vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, de capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo. E tudo que ele fazia era pro bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou, mandão, teimoso, implicante e xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo que acontecia no reino. Já pensou? Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só essa lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez, olha só, hein? É proibido dormir de corro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Loucura total, né, gente? Os conselheiros do rei ficavam desesperados. Tentavam dar conselhos a ele, que afinal, é para isso que os conselheiros servem, né? Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para ele dar conselho. E ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos. Cala a boca! Eu é que sou rei! Eu é que mando! Podia ser ministro, embaixador, professor, e tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer cala a boca! Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca! De cá e o papagaio gritava cala a boca! De lá. As pessoas então ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei, sabe? E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém! No começo, até que ele gostou, sabe? Porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só que o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava cala a boca! Cala a boca! O reizinho nem ligava e continuava falando, mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando, não é? E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, como quem não quer nada, e puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra, mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida, gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo, mas ninguém dizia nada.
Não é que as pessoas não quisessem falar, elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. E aí o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação, descobriu uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar um reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo calasse a boca, né? Havia um grande sábio capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar, cala a boca! Mas que pelo menos era uma companhia, né? Olha só. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada, em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar. E teve de atravessar o reino todinho, naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho fazendo discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que é que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca. Até que ele achou um lugar onde tinha o tal sábio. Vamos ver como é que foi essa situação, né? Olha só. Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente, hein? Até pediu desculpas por estar incomodando. Já pensou? Olha só quanta mudança. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia, vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta. É isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo, bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar, nem nada. E até estava na casa do sábio. Nem estava na casa dele, né? De repente, o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse, olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim, não. Não é só ir mandando pra cá e mandando pra lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou o que mandou, inventou uma porção de leis bobocas, mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca, de certo, com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens, pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça, desapontado. E não adianta empurrar não, hein? Continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. E aí o reizinho falou, é isso mesmo que eu quero. O senhor me diga o que eu devo fazer, que eu faço. Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo reino batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, seu reino vai ficar livre dessa maldição. Vamos lá, agora em busca dessa criança que sabe falar. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho, aflito, né? Ah, isso eu não sei. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei, de muitas coisas. Mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio! Era sua única esperança. E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia,
As pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança e o silêncio era cada vez maior, todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse, até que um dia... História é bom por causa disso. Tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz até que um dia... Pois, até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas e aí desconfiou. Bateu na porta, bateu e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais e começou a gritar. Não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Ó, vamos lá. Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nessa casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, como eu contei, ele era muito mal educado. E ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina magrinha, de trança comprida e de avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou, com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menina nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda. A menina nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aí. Olha aqui, minha filha. Eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já! Já! A menina não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também. Arregalou uns olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes, que vinham de todos os lados, de perto e de longe, fortes e fracas, de homens, de mulheres, de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira, e a música de banda, de fanfarra, de orquestra. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que ele, quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vai beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Que história maravilhosa! Agora, por exemplo, eu viajei e fui pro reino desse rei mandão. Eu comecei a perceber como é que as pessoas se sentiram tão retraídas para falar, a sensação ruim de não poder ter voz, a sensação ruim de não poder opinar, de não poder ter liberdade de expressar aquilo que pensa, aquilo que acredita. Imagina só, deve ter sido terrível. Agora, presta atenção numa coisinha. Vocês perceberam que o fim da história, o avô do narrador não sabia contar? Pois bem, lá na plataforma, essa questão faz parte da nossa atividade. E é justamente isso. Eu quero que você
pense direitinho, tá? E dê um fim pra essa história. E aí? Qual foi o fim? Qual foi o final dessa história? Uns dizem que ele virou sapo, uns dizem que ele saiu andando por aí, diz que ele desistiu de ser rei. Mas qual o final dessa história você quer dar? Conta pra tia. Na verdade, eu quero que você escreva lá no espaço da atividade que a tia vai postar pra você, tá? Vai estar lá na plataforma e aí você vai agora soltar a sua criatividade. Quero que você conte pra tia um final pra essa história, tá? Outra coisa, lá também na descrição da aula, a tia vai colocar um link que você pode ter acesso a esse livro. Ler esse livro aqui, na verdade, em formato digital, pelo computador, pelo celular. É só clicar lá no link e você vai ter acesso a esse livro para você ler novamente, poder entender, até para responder algumas questões que vai estar lá na plataforma, tá bom, gente? Ó, foi maravilhoso esse tempo com vocês, poder estar aqui novamente, preparando uma aula para vocês do 5º ano, sendo muito especial para mim, tá? Ó, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!